Muito boa noite. Para já, o meu agradecimento à organização e dar os parabéns também pelo evento. Pensar um bocadinho fora da caixa, o que é relevante nesta nossa cidade de Lamego. Depois, a exemplo de alguns dos colegas que me antecederam, dizer que é a primeira vez que estou do lado de cá. Vi muitas vezes ao cinema quando estava aí desse lado, aí por cima pelo galinheiro, que era o último andar. Mas também é a primeira vez na minha vida que estou a falar para a minha família, que está aqui na linha da frente, e para a minha antiga professora Marina, de há 40 anos. Muito obrigado, Sr. Professor. Posto isto, a minha intenção é um pouco fazer um arco daquilo que é o Exército na atualidade, mas centrar-me, acima de tudo, naquilo que são os caminhos da paz e todas as missões que o Exército Português tem cumprido nesse sentido. Vou focalizar e vou terminar a minha intervenção naquilo que eu considero que é mais relevante e que as pessoas têm mais fresco na mente, que são as operações da República Centro-Africana. É esse o meu objetivo. E para tal, apresento-vos, como a primeira parte do título da minha apresentação, aquilo que é a visão do Comandante do Exército e que apresenta, então, o tal Exército moderno e credível. É este o objetivo do Comandante do Exército, é essa a intenção. Há aqui uma salvaguarda e uma declaração de interesse que tenho que fazer. Como sou Comandante da Brigada de Reação Rápida, tenho como uma das minhas unidades o Centro de Tropas de Operações Especiais, que é de Lamego, que é verdadeiramente a unidade que consegue criar uma simbiose perfeita e uma integração perfeita com a cidade e não vejo aqui separação de qualquer espécie. Eu, como sou militar também de Operações Especiais, conheço este percurso e, portanto, sei o que é que, entre comas, a casa gasta. Portanto, aqui é o paradigma, esta cidade de Lamego é o paradigma perfeito daquilo que é esta simbiose entre a sociedade civil e a dita sociedade militar. É essa a declaração de interesse que tinha que fazer. Depois, dizer que, em termos da missão do Exército, e faz parte da minha apresentação, dividir isto naquilo que é a intervenção interna e a intervenção externa. Naquilo que diz respeito à intervenção interna, nós temos como missões participar na defesa militar da República, a cooperação com as forças de segurança e com a proteção civil, colaborar na satisfação das necessidades básicas e a melhor qualidade de vida das populações, aquilo que nós chamamos o apoio ao desenvolvimento e bem-estar das populações, ou ainda mais, a proteção e salvaguarda de pessoas e bens. É isso que fazemos. Em intermédio está o apoio à sustentação das forças que projetamos para teatros de operações no exterior. E, por último, a participação em missões internacionais, participar em missões no exterior do território nacional, na salvaguarda da vida e dos interesses dos portugueses, naquilo que nós chamamos a força de reação imediata, que tem como missão evacuar os portugueses que em qualquer sítio precisem de uma mão forte e segura para os trazer de volta. É esse o nosso objetivo, é essa a missão, é também uma das missões importantes da minha brigada, que comanda basicamente a componente terrestre dessa força de reação imediata. E depois, finalmente, executar ações de cooperação técnico-militar. Trouxe este aspecto aqui, para além dos aspectos culturais, trouxe este aspecto aqui porque considero relevante. E porquê? Considero relevante porque o Exército está presente transversalmente em todas as áreas da sociedade. E nas áreas científicas também. O que vemos aqui são alguns dos projetos que nós temos com as entidades e as universidades mais credenciadas do país. A título de exemplo, aquilo que ali está escrito, a rabdomiólise, são protocolos que nós temos com a Universidade do Porto. E é com eles que trabalhamos fortemente para evitar que haja acontecimentos nefastos no que diz respeito à preparação das nossas tropas especiais. Dos comandos, dos paraquedistas, das operações especiais, têm uma ligação fortíssima e um controle muito apertado, exatamente com a Universidade do Porto, e são monitorizados a todo o tempo e cada vez mais, no sentido de evitar que haja algum acontecimento, como eu disse, nefasto ou inesperado. Isso como tantos outros. Trabalhamos, efetivamente, na área da realidade virtual e aumentada,
Portanto, estamos em todos os patamares daquilo que é a inovação, daquilo que é a investigação e desenvolvimento, através de um centro de investigação da Academia Militar, que é designado como CINAMIL, que é quem tem essa responsabilidade de ligação. E estes são alguns dos sistemas de combate do soldado que nós estamos a fazer melhoramentos sucessivos. E com isso contamos com todas as empresas que aqui estão referenciadas, muitas delas são do topo em termos internacionais. Empresas portuguesas que estão no topo da estrutura internacional de investigação. E para tal, algumas delas, com determinados produtos, atribuímos ou um Army Tested ou um Army Proven, assim que os produtos estejam testados por nós ou com provas dadas em teatros de operações. Este foi o aspecto que eu abordei há pouco, isto é 2017, fazendo a ponte para aquilo que a Catarina disse há pouco. Foi aqui que nós estivemos. Quando há bocado abordou as questões de Pedrógão, onde esteve, nós estivemos lá também nos concertos solidários após e vimos o que é a resiliência das pessoas, o que é essa resistência, o que é essa sublimação que eles conseguem fazer a todo o tempo. E é aí que nós atuamos também verdadeiramente naquilo que são, em 2017, atuamos com todos estes módulos que aqui estão discriminados. Alguns deles são especialidades únicas, capacidades únicas, inclusive da área das operações especiais, aqui nos módulos de vigilância e detecção de vítimas e salvamento de grande ângulo, por exemplo. Em 2018, estas foram as áreas em que estivemos a atuar com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, com os protocolos com os municípios e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, caros amigos, agora passava para aquilo que é o meu objeto. E o meu objeto é missões no exterior. Desde 1996, quando começaram as ditas missões de paz, já envolvemos um total de mais de 25 mil militares. Isto falando em Forças Nacionais Destacadas. Portanto, Forças Nacionais Destacadas são constituídas com um comando e um conjunto de elementos destinados a cumprir uma determinada missão. Para além disso, temos elementos nacionais destacados que enviamos individualmente para quartéis-generais ou para outra tipologia de missões. E para vos dizer que, quer do Afeganistão, em Timor, na Bósnia, no Kosovo, em todos estes locais, eu posso falar de alguns dos que foram referidos aqui na breve leitura do currículo que aqui fizeram. Estive presente em operações na Macedónia, na antiga República da Macedónia, e estive presente no Afeganistão. E os exemplos que tenho, designadamente do Afeganistão, ensinaram-me algo que eu julgo relevante e que passei para os meus filhos, que foi relativizar aquilo que é o nosso pensamento sobre o que é a pobreza, o que é o sofrimento. Quando vim da missão do Afeganistão, era outro garantidamente, porque o que vi fica-me na memória para sempre. E foi esse pensamento que passei designadamente para a minha família, para além dos meus militares, com quem diariamente trabalho. Mas para terem noção de que a pobreza, o sofrimento, a morte a todo o tempo, o perigo a todo o tempo, que se vive, quer da componente militar, mas acima de tudo pela população civil, essa ausência de proteção que tem, é algo que os militares que andam em operações trazem também consigo e que, em princípio, devem passar aos seus subordinados, desde logo em termos militares, mas também aos seus familiares e amigos, aos seus seres mais próximos. E, caros amigos, nesta altura, Portugal está nestes teatros de operações, são 8 teatros de operações em que estamos com mais força, designadamente naqueles onde temos mais militares, no Afeganistão, na Resolute Support Mission, onde temos também militares de operações especiais, nesta altura a cumprir a missão de módulo de segurança de uma Branch School Advisor Team, uma ação de mentoria, de assessoria,
na República Centro-Africana, onde temos duas tipologias de missões. Uma European Union Training Mission, que é comandada por um oficial-general português durante este ano de 2018, continuará para 2019 e, em princípio, serei eu o próximo comandante dessa força, e também na missão da MINUSCA, na missão multidimensional de que falarei um bocadinho à frente, onde temos a força que, nesta altura, está a desempenhar a missão mais importante de todas: proteção e salvaguarda das pessoas na República Centro-Africana. Verdadeiramente é a missão que eu relevo como mais importante de todas. Já veremos a seguir porquê. Como referi, essa missão da European Unitary Mission tem como objetivo providenciar o aconselhamento estratégico, educação e treino ao Ministério da Defesa e Forças Armadas Centro-Africanas e apoiar a modernização das Forças Armadas de forma a tornarem-se autossustentáveis, credíveis, responsáveis e multiétnicos. E porquê? A República Centro-Africana é um país que é do tamanho da França e da Bélgica juntos. Em termos de população, tem menos do que Portugal. E é uma democracia frágil, para não dizer que é um Estado exíguo. E é neste papel que esta missão da União Europeia, chefiada por Portugal, com cerca de 170 elementos, está a trabalhar, nesse sentido de levantar este país de novo. Pelo menos apoiar nesse sentido. E, finalmente, a missão da MINUSCA, que é aquela que eu considero que é a mais relevante de todas as missões que nós estamos a desempenhar nesta altura no exterior. Verdadeiramente, caros amigos, eu recebi em agosto. Primeiro, estive em julho na República Centro-Africana a acompanhar a Comissão Parlamentar de Defesa. Elementos da Comissão Parlamentar de Defesa que lá foram. Vieram de lá impressionadíssimos com a pobreza do país e com o trabalho que está a ser feito do outro lado, onde nós temos uma componente importante. Em agosto, recebi aqui, em Portugal, o representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas, o embaixador Parfait Onanga, que nos transmitiu tudo aquilo que é a sua grande satisfação, a sua grande alegria, o seu agradecimento pela missão que Portugal está lá a desempenhar. Para terem uma noção, a MINUSCA, a operação em si, é comandada por um tenente-general senegalês, o tenente-general Bala Keita, que vou receber na próxima semana, tem um efetivo da ordem dos 12 mil homens. Só essa operação. Desses 12 mil, cerca de 160 são portugueses, dentro dessa operação da MINUSCA. 160, que inclui uma componente de serviços, inclui uma componente de apoio aéreo e inclui uma componente de combate verdadeiramente. Porque é isso que eles fazem lá. Não é uma operação de manutenção de paz, é uma operação de imposição de paz. Porque a nossa força é uma força de intervenção rápida, uma Quick Reaction Force, e o general Bala Keita, que é o comandante das forças, que tem 12 mil homens, diz que esta força que nós temos, os tais 160 militares, são o seu Cristiano Ronaldo. Basicamente, quando entram, é para resolver. E entram e resolvem. E entram em combate. Para terem a noção, é isto que eles fazem. E protegem as populações. E evitam as mortes provocadas pelos bandos armados, pelos anti-Balaka e pelos ex-Seleka, que são de origem muçulmana. E evitam que mais mortes possa haver. E conseguem proteger campos de refugiados temporários da ordem de 20 mil pessoas que rapidamente se agregam à volta quando sabem que o contingente português lá está. Ou evitam situações de mais mortes quando os ex-Seleka, estes muçulmanos, atacaram a igreja de Nossa Senhora de Fátima. Curiosidade para vocês, curiosidade para mim. Uma igreja de Nossa Senhora de Fátima com os 3 pastorinhos em Bangui, na capital da República Centro-Africana, que foram atacados variedíssimas vezes, com muitos mortos, inclusive o padre, e os soldados portugueses estiveram lá para os defender. É isto que nós fazemos fora, dignificando Portugal, honrando Portugal e servindo os portugueses. Caros amigos,
É isto que tenho para vos dizer. Muito obrigado.